E é exatamente sobre isso que nós queremos falar nessa noite. As vozes que nós ouvimos no caminho. Porque é certo que em situações difíceis você vai ouvir, creia nisso, você vai ouvir vozes no seu ouvido. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu vou pedir o auxílio de vocês. Tenham misericórdia de mim aí, Rafael. E vai passando os slides aí, porque é isso, obrigado, tá? Porque eu vou me enrolar todo aqui. Lucas 24, de 13 a 34, é um texto grande, mas o Henrique também hoje, a leitura inteira, porque faz necessário, e esse é um texto que se faz necessário também, de Lucas 24, 13. É uma continuação do que nós estávamos lendo aqui a princípio, lá do capítulo 20 de João. Naquele mesmo dia, dois discípulos, indo para um povoado chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e lhes perguntou: sobre o que estão vocês discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Lembre que isso foi lido aqui, logo no início. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, e a noite vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lamentaram-se e voltaram imediatamente, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Às vezes, nós nos achamos em caminhos difíceis de trilhar, caminhos com dor, decepção, tristeza profunda. Às vezes estamos em caminhos trilhando com raiva, com medo. E aí, eu pergunto a vocês: quem é que nunca trilhou parte do seu caminho, ou um caminho inteiro, com isso que eu acabei de dizer, com dor, com tristeza, com raiva? Às vezes os três juntos, né? Já viram aquelas situações que deixam a gente irritado demais, com raiva, e a dor vem, e a tristeza chega, ou com medo? Quantas vezes isso acontece conosco? Situações que nos fazem sentir ou pensar
que está tudo acabado. Tudo acabado. Muitas vezes nós estamos trilhando o caminho de Emaús. Quantas vezes isso vai acontecer conosco? E é no meio de uma confusão, de coisas que nós não estamos entendendo. Porque, aliás, na realidade, nós até sabemos o que está acontecendo com a nossa vida. Porque nós não somos tão inocentes para não entender e não saber que determinadas coisas estão acontecendo conosco. O que acontece é que às vezes nós não entendemos o porquê que essas coisas estão acontecendo. Perdemos a fé no meio do caminho. Deixamos de crer naquilo que é verdadeiro, naquilo que nós aprendemos. Lembra que eu disse lá no início? Propositadamente, quando criança, aqui. Muitas vezes, em caminhos trilhados, me veio até momentos para que eu pudesse perder a minha fé. E tenho certeza que isso já aconteceu com vocês também. Estamos juntos neste caminho. Deixamos de crer muitas vezes naquilo que é verdadeiro. Nesta noite, nós queremos falar sobre as vozes que ouvimos no caminho. Porque, como eu disse, nesse caminho que estamos trilhando, de tudo isso que eu falei, dor, tristeza, decepção, angústia, medo, raiva, nós começamos a ouvir vozes, algumas mais longe, umas mais perto, e umas que até se colocam ao nosso lado e caminham conosco. E não se engane, você pode estar cercado, rodeado de pessoas que estão ao seu lado, à sua frente, atrás de você, que vão tentar falar coisas a você, que podem te deixar com a fé mais robusta, mas ao mesmo tempo, se você der ouvido a elas, você pode naufragar na sua fé, porque essas vozes estão por todo o caminho. E que vozes são essas? Primeiro, vozes que trazem palavras certas no momento errado. Vozes que trazem palavras certas no momento errado. Chamo a atenção de vocês para o texto de Jó, capítulo 42, versículo 7. Jó 42, 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E nós conhecemos aqui a história de Jó. E quando a gente vê tudo que Jó sofreu, vamos lembrar aqui? Amigos de Jó vêm lá das bandas do Oriente, do Ocidente, de alguns lugares. Quando eles avistam Jó, Jó está sentado no pó. E eles vêm e se sentam, os 3, depois tem mais um que chega. Mas os 3 se sentam ao lado de Jó, ficam 7 dias sem abrir a boca, sem falar nada ao lado de Jó. E aí eles vão começar a falar. Procure no livro de Jó, leiam e veja se alguma das coisas que eles falaram é errada. Não são. Não foram palavras erradas que eles disseram a Jó. Sabe qual é o grande problema? Eles falaram uma coisa certa, mas na hora errada. Ou de uma maneira errada. Muitas vezes, nós ouvimos coisas que parecem ser certas, mas são ditas na hora errada. O conselho dessa igreja me deu o privilégio, o prazer e a oportunidade de trabalhar aqui na igreja. E trabalhar no aconselhamento, trabalhar no discipulado, na formação de novos membros. E por vezes nós estamos conversando com alguém, estamos aconselhando alguém. E eu fico imaginando uma pessoa que vem a mim, trazendo um problema grande da sua vida. Eu preciso ter de Deus a capacitação de falar aquilo que o Senhor Deus quer
que seja dito àquela pessoa, baseado na sua palavra, mas é o que Ele quer que seja dito. Sabe o que é o grande problema? É que às vezes nós, e eu estou falando de coisa de nós aqui, de dentro da igreja, eu digo da igreja, não desta comunidade, mas da igreja em si, é que muitas vezes as pessoas vêm com tanta coisa para você no momento de angústia sua, que você fala, eu não quero mais ouvir isso. Sabe o que os amigos de Jó fizeram com Jó? Trouxeram um calvinismo inteiro para Jó, Henrique. Uma teologia grande para tratar o problema de Jó. Jó estava sentado na cinza, raspando as feridas com um caco de telha, porque não aguentava mais. Jó tinha um monte de dúvidas agora no seu coração, porque a palavra de Deus começa lá no capítulo 1 de Jó, dizendo assim, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que está passando no coração desse homem, quando toda essa agrura chega a ele? Angústia, medo, sei lá, talvez raiva no seu coração. A mulher de Jó, quando todos se foram, ele perdeu tudo. A mulher de Jó, ela não se afastou dele, mas ela disse uma coisa que foi, como ela disse isso? Ela disse assim, Jó, depois de tudo isso, você continua ainda com essa sua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Esse foi o conselho da mulher de Jó. Olha o que as vozes no caminho podem dizer a você no momento de angústia. Os amigos de Jó chegaram, 7 dias depois começaram a falar coisas teologicamente certas, mas o momento era errado. Eles começaram a colocar Jó contra a parede, porque eles diziam assim, Deus é grande, mas Jó, você está pisando na bola. Olha, Deus faz tudo isso, é certo, mas olha Jó, você... E começaram a bombardear Jó. Tudo que você não precisa ouvir no momento de angústia é teologia pura. E eu não estou falando nenhuma bobagem não. Isso vem depois. Porque em muitos momentos que você precisa de um abraço, é dizer, chora aqui comigo, conta tudo o que você está passando, eu quero te ouvir. Não tinha falado nada ainda para eles, mas eles começaram, 1, 2, 3, eu não sei quanto tempo demorou isso, mas Jó nem abriu a boca, e aqueles 3 derrubaram toda a teologia em cima de Jó. Meu amado, o que nós precisamos é ouvir coisas certas, mas na hora certa. Vem cá, eu quero acalentar, eu quero falar para você, é isso, agora você falou tudo o que você queria, agora você vai ouvir o que Deus tem para dizer a você. Cuidado com as vozes que você ouve no meio do caminho, e digo mais, os amigos de Jó ainda falaram coisas certas, o pior é que hoje, a gente só ouve bobagem, amigos, que se tem por aí, talvez na sua roda de amigos, você pode ter ouvido já, amaldiçoa esse teu Deus e morre, talvez não com essas palavras, mas talvez assim, deixa isso para lá, esse negócio de igreja não vai te levar a nada não, esse negócio de Deus não vai te levar a nada, olha como é que você está agora, Salmo 73, Asaf, escreve o Salmo, homem de Deus, homem selecionado por Davi, para comandar o louvor na congregação de Israel, Asaf, Emã, Etan e Gedutum. Asaf no Salmo 73, ele vai dizer assim, Senhor, não estou entendendo nada, eu estou na tua casa todo dia, parece o pessoal da equipe de louvor de Vicente Carvalho, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, mas nada acontece na minha vida. Agora, olha lá os outros lá, agora ele está falando daqueles que não eram da congregação de Israel, o ímpio, eles estão abastados, eles estão ricos, então esse era o drama de Asaf, e muitas vezes nós podemos passar por isso também, e talvez você possa, é que Asaf disse isso para quem? Para Deus, mas talvez você vai dizer isso para uma ou outra pessoa, e você vai ouvir assim, deixa disso, você recebe alguma coisa lá? Aí os músicos da igreja vão dizer, não, não recebo, ou então a presidente da SAF vai dizer, eu não recebo, a Carol vai falar lá com alguém,
e vai trazer a sua situação, e alguém fala assim, mas Carol, você recebe alguma coisa para ficar lá ajudando? Não, então larga disso. Vozes no caminho vão te dizer tais coisas. Larga disso, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou então vão vir com aquele monte de teologia para você na hora errada. Mas a teologia é coisa boa, tá? Eu não estou metendo pau na teologia não, é muito bom. A nossa igreja presbiteriana do Brasil se baseia muito nisso. Só que na hora errada é um problema. Segundo lugar, segundo tipo de voz. Vozes que trazem palavras de ilusão. Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Voz de engano. Voz de engano. E a voz de engano começa às vezes em você mesmo. Porque uma coisa que nós gostamos de fazer é nos enganar. Mas pense que o diabo faz exatamente isso. Trabalha muitas vezes no seu ouvido, na sua mente, para lhe enganar. Nós conhecemos essa história? Conhecemos sim. A gente conhece o começo da história, com Eva e Adão. A gente conhece o meio da história, e a gente conhece o fim da história também. Engano. Deus disse, não comam do fruto, nem toquem nele. Satanás, e a gente sabe que é Satanás a serpente, porque João diz isso, a antiga serpente, o diabo, ele vai no ponto nevrálgico, ele vê toda a situação, ele estava ali presente, ele está vendo, Deus dá uma ordem e diz, não façam isso. Era a única árvore que não podia ser feita. Satanás olhou para aquilo, é como se ele olhasse para mim e para você. Existem coisas na minha vida, ou coisas na minha vida que eu não posso olhar, Deus sabe disso. Tem coisa que você não pode nem olhar, meu amado, porque vai dar problema. Se tocar já é ruim, se olhar é ruim, tocar é pior ainda. E Deus disse para eles, não toquem lá, não comam. Satanás olhou aquilo e disse, olha, Deus disse isso, né? Disse isso. E disse que a gente vai morrer. Satanás disse, é certo que vocês não vão morrer. Pelo contrário, se vocês comerem, seus olhos serão abertos, vocês vão ser iguais a Deus. Iguais a Deus. Ele já tinha tentado isso, num momento da eternidade, que a gente não entende ainda quando foi. Mas ele já tinha tentado esse tipo de coisa. Ele já estava caído ali. Ele já era um anjo caído. O esquema que ele tentou fazer lá no céu é o mesmo que ele tenta fazer aqui na terra. E a primeira vítima é o primeiro casal, Adão e Eva. A voz de engano nos ouvidos de Adão e Eva. E eu posso dizer, por que engano? Qual era a atitude de Adão e Eva no jardim? O que eles pensavam? O que eles falavam? Você não sabe e eu não sei, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu fico pensando todo dia olhando para aquele fruto, todo dia olhando para aquela árvore, todo dia olhando para aquela árvore, todo dia. Eles ainda não tinham pecado, mas eles olhavam lá, porque eles estavam ali. E o Satanás foi exatamente lá, naquela ordem que o Senhor Deus tinha dado para eles. Vozes que nós ouvimos no caminho, tudo começou lá, com o engano, e nós estamos no meio dessa situação hoje. E vou dizer uma coisa para vocês, Eva e Adão não tinham pecado e caíram. Veja lá nós, que temos a nossa natureza pecaminosa. O diabo está todo dia olhando para você e para mim, procurando a brecha, procurando aquele nosso olhar meio que enviesado para alguma coisa, procurando algum lugar onde a minha mão está se aproximando. Satanás está vendo, ouvindo as palavras que eu falo,
Talvez não ele, mas um dos seus asseclas. Porque ele não é onipresente para estar em todos os lugares. Mas ele está esperando você dar o momento para ele. E ele vai colocar no seu ouvido uma voz de engano. São palavras que nós ouvimos no caminho que nós trilhamos. Talvez você esteja passando por um momento difícil. E você vai ouvir alguém dizer para você: não é assim. Você está muito exacerbado. Não é tudo isso não. Fica tranquilo. Deus não vai te punir por causa disso. Meu amado, quantas vezes eu já ouvi isso? Não, Deus não vai punir por isso não. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Deus vai levar em consideração. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá ou ceifará. Mas o diabo fica no meio do caminho, com a voz de engano. Não é bem assim. Não é bem. Deus leva em consideração. Eu ouvi hoje em um podcast, 2 pregações em 2 grandes igrejas. Essas igrejas agora, como é que a gente chama? Me fugiu o nome agora. Dessas grandes igrejas que a gente conhece, tipo Betel, essas grandes igrejas que delineiam o evangelho para o mundo, que todo mundo acha que tem que ser igual que eles fazem. 2 pastores falando a mesma coisa, dizendo assim: é mais ou menos isso, nós somos tão bons quando nós oramos, que Deus nos adora. Misericórdia, é isso mesmo. Eu ouvi isso hoje, e orando: nós queremos te louvar, Deus, e tal, nós te amamos, porque sabemos que o Senhor também nos adora, e tal. Eles dizem assim: nós não nascemos com essa natureza adâmica. Henrique, muitos pastores têm pregado. Eu ouvi ontem um pastor que já veio na nossa igreja aqui, Ricardo Gondim. Vocês lembram disso? Lá na década de 90, aqui na nossa igreja, pastor Ricardo Gondim, falando ontem, abertamente, voz de engano. A minha igreja é uma igreja afirmativa. Sabe o que é isso? Nós afirmamos que todas as pessoas têm um bom caráter, todas, independente do que elas façam, independente na posição, me faltou aqui a palavra, oh meu Deus, me faltou aqui a palavra, quando se fala sobre homossexualidade, tem uma palavra aqui que é oi? Ideologia a gente fala isso, mas tem uma outra palavra que o pessoal fala, independente do que ela seja, do que ela pratique, diante de Deus somos todos iguais nesse sentido. Para nós não importa se a pessoa é lésbica, se a pessoa é um homossexual declarado. Na nossa igreja nós afirmamos que todos são filhos de Deus. Sabe o que é isso? Palavra de engano. Aí vai um crente que está com problema nesta área, e ouve isso, fala: glória a Deus, era o que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir isso para me afirmar e dizer que a minha opção, lembrei, que a minha opção sexual está beleza. Ela já estava triste, porque na igreja dela ela está ouvindo que é pecado, e é pecado. Ou se tiver alguma autoridade aí, é pecado mesmo. E ela na igreja dela está ouvindo isso, porque o pastor lá é um pastor que bate firme nisso. Ela vai na outra e ouve essa palavra de engano. Ela fala: larguei minha igreja, agora eu estou aqui numa igreja que é inclusiva e afirmativa. É óbvio que se a pessoa tiver uma condição que seja diferente da nossa, nós vamos receber, nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos tratar. É isso que vai acontecer. Mas a voz de engano vem. Lembra que eu disse? Eu sei onde isso começou. Foi aqui, no dia que o diabo disse para Eva: é certo que não morrerás. E isso continua até os dias de hoje. É certo que você não vai morrer. É certo que isso é um papo furado. É certo, como eu ouvi ontem, que nós temos que reescrever. Eu ouvi de novo isso, Henrique. Reescrever a palavra de Deus. Palavra de engano. Terceiro, vozes que trazem palavras de uma espiritualidade morta. Mateus 23, de 1 a 3.
Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Olha só, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Os escribas e os fariseus, era uma pedra no sapato de Jesus, mas Jesus sabia cuidar deles, muito bem. Eles sabiam de tudo, mas não praticavam nada, e ainda assim, julgavam as pessoas. Eles se achavam os donos da verdade. Os fariseus, eles criaram leis, que eram armadilhas, e eles colocavam isso sobre o povo. Era um fardo que ninguém podia suportar. Em Mateus capítulo 9, eu me lembrei do texto agora, mas acho que é isso, Mateus 9, diz assim: e Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas, porque estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E por que Jesus disse isso? Porque o povo de Israel estava sofrendo, havia um fardo atado às costas de cada israelita, um fardo colocado pelos fariseus, pelos doutores, pelos mestres da lei. Eles pegavam uma das leis e faziam 60 outras novas leis sobre aquela que tinha sido dada, chamadas de leis de cerca. Jesus, o Senhor Deus, no decálogo, lá nos 10 mandamentos, é o terceiro mandamento, o quarto mandamento, guardar o sábado. Quarto mandamento, guardar o sábado. Lembra de dia do sábado para o santificar. Como é que ia fazer isso? Aí vem os fariseus. Primeiro Moisés explica como fazer, na chamada lei oral. Ele diz, mas os fariseus, um pouco antes de Jesus, quando é formado esse grupo, traz novas leis. Agora você não pode dar determinado quantos passos, você tinha que contar os passos, era um monte de coisa por causa dessa lei. Jesus diz, o sábado, você não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa de você, por causa do homem. Eram muitas coisas que os fariseus faziam. Quando Jesus estava num determinado dia lá escrevendo na areia, ninguém sabe o que ele estava escrevendo lá, chegou uma turba de homens, com uma mulher, colocou lá do lado de Jesus, fez a roda e disse, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que dizes? Falou para Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? Jesus não deu nem trela para eles, continuou lá. Aí eles de novo, mestre. Jesus simplesmente olha, fala assim, tranquilo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou nada, todo mundo saiu, só restou ele e a mulher. Ele falou, mulher, cadê aqueles homens que estavam aqui para te acusar? Ela falou, não sei, foram embora. Jesus disse, alguém te condenou? Ela disse, não. Ele disse, nem eu te condeno, vai embora, vai em paz e não peques mais. Só um parênteses sobre esse texto. Primeiro que Jesus não disse, os teus pecados estão perdoados, você está salva. Ele não fala isso no texto, porque eu já vi muita gente falando, aquela mulher se salvou naquele dia. Não há registro bíblico sobre isso. Jesus disse, vai e não peques mais, ok? Segundo lugar, esse texto é um texto que não se encontra nas cópias dos escritos mais antigos. Está entre colchetes, a gente vai ver. Mas a lição é exatamente essa. Pessoas que naqueles dias de Jesus olhavam um determinado problema e criavam 10 outros em volta. Meu amado, você já está com um problemão nas suas costas, você já não sabe mais como trilhar o caminho, o fardo da sua vida está pesado, é o filho que deu para as drogas, é o marido que virou um alcoólatra, é a mulher que não larga mais a internet. Eu estou tentando aqui lembrar de coisas corriqueiras do nosso lar, né? É o pai que adoeceu e agora eu tenho que cuidar do pai e da mãe, não é, Claudete? E assim vai. São pesos que tem nas suas costas. E você tem um caminho. Você tem que trilhar. E chegam pessoas ao seu redor, ou via internet, que começa a impor coisas para você. Vocês nunca ouviram? Você está doente? É pecado.
Porque crente não pode pecar, Henrique. Nós lemos na sexta-feira, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E tem gente que diz o seguinte: Jesus já levou as nossas enfermidades. Então se você está com uma doença, você está em pecado. Eu sou um pecador, é óbvio que eu sou um pecador, eu nunca neguei isso. Mas os meus pecados eu faço de tudo para colocá-los aos pés da cruz do Senhor e pedir o perdão a Ele, e Ele sempre me dá. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas existem pessoas que dizem: se você está doente é porque você está em pecado. Continuam olhando ainda o que os discípulos pensavam quando viram um cego e disseram assim: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Como assim? A pessoa não pode nascer cega? Tem que ser por causa do pecado? Jesus tinha que quebrar esse paradigma. E no nosso caminhar, algumas coisas acontecem em nossa vida, e pessoas, vozes vêm no nosso ouvido para dizer coisas que não são corretas, como os fariseus. Falavam muito e faziam pouco, e o que faziam era errado. Talvez você já tenha passado por isso. Vai contar alguma coisa para alguém, alguém abre a Bíblia e fala assim: já joga na sua cara, porque é isso, é isso, é isso, é isso. Mas a vida da pessoa está totalmente destrambelhada. E eu não podia deixar de falar do Evangelho Coach. O Evangelho Coach. Como tem arruinado vidas. Como tem arruinado vidas. São líderes que exigem que você fale, às vezes em outra língua, mas a linguagem do amor está longe dos seus corações. E eu quero dizer aqui, num parêntese, outro, que eu tenho um respeito muito grande, mas muito grande, pelos meus irmãos pentecostais. Eu aprendi muitas coisas com eles desde criança. Mas eu já vi, porque eu já desci a ripa na minha igreja aqui, né? agora de outra, né? Eu já vi muitos amados pentecostais que se frustraram no meio da sua jornada, do seu caminho, porque nunca falaram em língua estranha. E foram quase que execrados da comunidade, porque diziam o seguinte: se você não fala, você não tem o Espírito Santo. E muitas vezes essas pessoas que exigem língua estranha, eu não estou dizendo aqui se existe ou não existe, não é sobre isso que eu estou falando. Exigem a língua estranha de membros, não falam a linguagem do amor. Farisaísmo puro. Assim como nós, que muitas vezes abrimos a Bíblia para expor um texto e fazer um sermão tão lindo, quando atravessamos aquela porta, vivemos uma outra vida. Não conseguimos aconselhar pessoas exatamente por isso, porque falamos de coisas que muitas vezes não vivemos. E em quarto lugar, para nós encerrarmos, eu quero que você volte comigo agora lá 2000 anos atrás. O povo de Israel esperava alguém que fosse dar a redenção a Israel. E como eles esperaram isso? Durante muitos anos, séculos, eles esperavam o ungido, o Messias, aquele que viria resgatar o povo de Israel. E eis que na plenitude dos tempos o Senhor Jesus veio ao mundo. E eles estão convivendo com Jesus. A gente não sabe quase nada sobre os 30 primeiros anos de vida de Jesus. Mas nos 3 anos o Senhor Jesus traz para eles alguns discípulos. 12 mais chegados, 3 bem chegados, né? Pedro, João e Tiago. Os 12 ali, e mais alguns que a gente tem uma conta de quase 120 discípulos que estavam com Jesus diariamente. E eles estão vendo tudo que o Senhor Jesus está fazendo. E eu quero que você se coloque agora na pele desses discípulos. Volte lá comigo. Não fique pensando, era eles não. É você lá agora. Volta lá comigo. Eles estão vivendo com Jesus. Estão vendo um monte de coisa. Eles, acima de tudo, estão ouvindo a voz de Jesus. Eles viram alguns dias atrás Jesus chegar no túmulo de Lázaro e dizer: tira a pedra. Mestre, são 4 dias, está putrefato já, tira,
porque eu disse que se creres verás a glória de Deus. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Aqueles discípulos ouviram Jesus falar aquilo. Aqueles discípulos ouviram o mestre no meio do mar da Galileia dizer assim: vento, tempestade, mar, acalme-se, e tudo virá bonança. Aqueles discípulos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Aqueles discípulos viram muitas coisas. Na noite que antecedeu a morte, eles estavam juntos à mesa. E eles ouviram o Senhor Jesus dizendo: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Este é o sangue da nova aliança que eu estou vertendo em favor de muitos. Façam isso em memória de mim. Eles viram aquilo, eles estavam ou ouviram na cruz o Senhor dizer aquelas 7 frases que nós celebramos aqui na sexta-feira. Mas eles viram o Senhor ser retirado da cruz e colocado na gruta, colocado no túmulo. A pedra foi fechada, o túmulo foi selado, a tristeza veio ao coração. Eu tento imaginar a tristeza de João, a tristeza de Pedro. Eu ainda não consegui. Eu vi essa semana, sexta-feira, vocês viram também uma postagem do MTST, a coisa mais horrenda do mundo. Vocês viram aquilo lá? Um Jesus crucificado e embaixo escrito assim: bandido bom é bandido morto. Eu vi aquilo já me cortou o coração, as lágrimas desceram, e veio um insulto daquelas pessoas. Eu fico imaginando o que João pensou depois da morte de Jesus. Túmulo lacrado, o mestre está lá dentro, que tristeza no coração deles. Eu me recordo aqui de 30 anos atrás, quando nós orávamos pela vida do Carlos Gilberto Leute Júnior, filho do presbítero Carlos, e nós orávamos, e eu me lembro daquele dia em que diz, quando chegou a notícia: o Júnior faleceu. Porque eu vi esta família se render aos pés do Senhor Jesus, por causa da doença do filho. Meus queridos, me perdoem o exemplo que eu estou dando de vocês, sendo direto, mas foi uma família que buscou em várias situações a cura para o filho. Viajaram o Brasil procurando a cura para o filho na década de 80. Até que encontraram o Senhor Jesus. Ele não curou o Júnior, mas ele curou a alma dessa família inteira. Eles viram isso. E no dia que o filho partiu, presbítero, eu tento imaginar a dor no coração de vocês, mas também imagino a alegria de saber que ele estava na glória lá. E aqueles discípulos viram essa coisa acontecer. O mestre foi morto. E aí, voltamos ao texto agora. Eles estão, depois daquilo que nós lemos, que Maria foi ao sepulcro logo cedo, Pedro e João viram, agora é fim de tarde, e 2 deles estão andando. Esses 2 provavelmente eram daqueles 120. Estavam com Jesus, mas não faziam parte daquele núcleo duro dos discípulos de Jesus. Eles estão no caminho ali conversando tristes. Eu fico imaginando a tristeza daqueles 2. 11 quilômetros de Emaús até Jerusalém. Eles estão voltando de Jerusalém para Emaús. E de repente Jesus, pá, do lado deles. Eles nem viram de onde chegou. Na nossa vida é exatamente assim. Você nem sabe, mas Jesus está do seu lado. Você não percebeu, mas Ele está do seu lado. E eles estão conversando. Jesus fala: sobre o que vocês estão conversando? Mas eles olharam para Jesus, não reconheceram. Como assim? Você é o único estrangeiro, ainda chamam Jesus de estrangeiro, que não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém. Aconteceu isso. E nós lemos o texto. Jesus disse assim: como vocês são tardios para entender, néstios, em outra tradução diz, era necessário que acontecesse isso, que ele morresse para estar na glória. E aí Jesus começa desde os profetas, lá de Moisés, e vem falando, o culto das 7 palavras na sexta-feira, como nós ouvimos as citações do Antigo Testamento na cruz do Calvário. Jesus traz à mente deles todas essas coisas, e veio falando e falando. Quando eles chegaram naquele lugar, que era a casa deles, Jesus fez menção de eles, falaram: não, Senhor, fica conosco, já é tarde,
Tem um cântico que eu aprendi quando criança que dizia assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, fica, Senhor. Linda canção, linda canção. E Jesus ficou com eles, e diz que na hora de partir o pão, Jesus pegou. Eu fico imaginando aquele ato, ele pega o pão para partir, e os olhos deles, Jesus deu graça, e os olhos se abrem, e Jesus some dali. E eles disseram: o mestre. E aí vem a frase mais linda: porventura não queimava os nossos corações quando ele expunha as escrituras. Essa é a voz que faz queimar o coração. Diferente daquelas outras três que eu disse antes, que somos nós mesmos. Se coloque na posição daquelas três vozes lá, mas essa aqui é a voz de Jesus, o Jesus ressurreto, não mais morto, não mais aquele que produziu tristeza, mas é o Jesus. E que doce voz tem meu Jesus, que doce voz tem meu Jesus. Essa é velha também, né? A voz de Jesus é uma voz maravilhosa, diferente de tantas outras vozes que ouvimos no caminho. Essa voz, ela robustece a nossa fé. As outras três que nós falamos muitas vezes nos faz cair da fé. Cair no sentido de ficar mal, porque ninguém perde salvação, salvo de verdade. Mas aquela questão de você ficar mal, você não estou bem, não estou legal, eu ouvi uma coisa que não caiu bem. Mas a voz de Jesus não é assim. Jesus disse àqueles discípulos que a fé deles estava defasada. Ele fala isso: vocês não estão entendendo, a fé de vocês está defasada. Eles estavam demorando muito para crer. Mas a voz de Jesus é uma voz tremenda. E é isso que acontece conosco. Nós estamos passando por um momento difícil. Fala: isso não termina nunca. Não é assim, Adriana? Isso não termina nunca. Eu estou pedindo para Deus, mas não termina nunca. Jesus vem e fala: calma, a fé de vocês está defasada. Eu estou falando com vocês. Até agora vocês estavam ouvindo outras vozes, mas sou eu quem estou falando com vocês agora. É assim que Ele faz conosco. E Ele fala conosco para nos repreender, para nos exortar, para nos admoestar, para salvar. Para salvar. Ladrão na cruz. A última conversa que ele teve foi com o mestre. Oh, que coisa boa. Ele conversou com todo tipo de gente que tinha na sua vida. Mas o último papo dele foi com o Rei dos Reis naquela cruz. Lembra-te de mim, mestre. Ele chamou Jesus de mestre. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou e falou: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só Jesus pode dizer essas palavras a você e a mim. Pode consolar o teu coração e o meu no momento de dificuldade. Até no momento da morte. Até no momento da morte. O Senhor Deus vai consolar você, vai consolar a sua vida, vai consolar as nossas vidas. Se temos que andar neste caminho, lembre que eu disse, nós também estamos num caminho de Emaús, muitas vezes. Muitas vezes estamos no caminho de Emaús. Se temos que andar nesse caminho, que é Emaús, nós precisamos ouvir a voz de Jesus, para que a nossa fé continue inabalável, para que a nossa fé seja forte, para que a nossa fé seja firme. É a voz de Jesus que temos que ouvir. Emaús de dor, sofrimento, angústia. É esse caminho que você tem que seguir, mas só vai conseguir ouvindo a voz de Jesus. Ande nesse caminho, trilhe esse caminho, mas vá seguindo a voz de Jesus. Não outras vozes, a voz do Rei dos Reis, do Cristo ressurreto, que traz vida e esperança ao seu e ao meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, de podermos fazer parte do teu corpo, em qual o Senhor Jesus é o cabeça. E se isto acontece com cada um de nós, é porque o teu grande amor foi revelado em Cristo Jesus. Através da cruz do Calvário, da morte do Senhor Jesus, tu nos tornaste teus filhos, trazendo, ó Deus, fazendo conosco essa aliança tão rica, tão linda, tão bela, que nos faz estar aqui nesta noite, te louvando, te adorando na beleza da tua santidade,
sendo edificados pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esta semana em que nós relembramos a morte do Senhor Jesus, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, e estamos aqui como família da fé, nessa celebração do nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Obrigado pelo povo reunido aqui. Iremos agora de volta aos nossos lares, alguns mais perto, outros mais longe, mas é certo que todos sobre a Tua proteção, sobre a proteção dos Teus anjos, sobre as nossas vidas, até os nossos destinos. Por tudo isso nós te agradecemos, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Eu sei, Senhor, que muitas dificuldades teremos, mas temos a certeza de que Tu estás conosco, sempre falando ao nosso coração. Por tudo isso nós te agradecemos e rogamos as bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe, uma boa semana a todos.